Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Passos com Pergunta deste mês de outubro, mês missionário. Neste mês estamos trazendo alguns agentes de pastorais para falar um pouquinho sobre o seu trabalho missionário nas pastorais tanto da nossa paróquia quanto de outras paróquias aqui da nossa cidade. Lembrando, desde já, que você pode acompanhar os outros episódios se você ainda não assistiu, pode compartilhar, também deixar o seu comentário, o seu feedback para a gente aqui. E hoje nós vamos conversar com o Marcos. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a Pastoral das Ezequias. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre este trabalho desenvolvido. Marcos, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Marcos, nós vamos falar então um pouquinho da Pastoral das Ezequias, também conhecida como Pastoral da Esperança. Mas eu gostaria que, primeiramente, você se apresentasse para quem ainda não te conhece, você falasse um pouquinho do seu trabalho na pastoral e também da sua vivência na igreja. O meu nome é Marcos Fernando. Eu iniciei na Pastoral das Ezequias na Paróquia Nossa Senhora da Candelária. Eu acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, com o Padre Marcelo ainda. E venho caminhando na Pastoral das Ezequias desde então, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, a caçula tem 22 anos já. E assim, esse serviço da Pastoral das Ezequias para mim é um serviço muito gratificante, né? No sentido de que a gente consegue atender as famílias, as pessoas, numa hora de necessidade espiritual deles muito grande, né? De ajudar a fazer presente a igreja nesse momento. Então eu acho muito interessante e muito gratificante esse serviço. Então, para quem não conhece, né, quem acompanha, às vezes até já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é essa pastoral. Conta pra gente qual que é o trabalho desenvolvido por essa pastoral. A Pastoral das Ezequias, ela faz a celebração de Ezequias, né? A celebração no cemitério. A celebração das Ezequias, assim, a maioria das pessoas elas não sabem exatamente o que é. Às vezes eles acham que é um sacramento da igreja, alguma coisa. Mas não é. Ela é uma paraliturgia. A igreja não tem sacramento para a morte, né? Os sacramentos da igreja são todos para a vida. Então essas exéquias elas acontecem para ajudar no sentido bíblico, né? Que é rezar pelos mortos, né? Mas também ela tem uma abrangência maior de rezar com as famílias, né? É um momento de estar junto com as famílias enlutadas. É um momento que a igreja se faz presente, né? O ministro das Ezequias, ele representa a igreja nessa hora. Na verdade, nós, ministros das pastorais, somos ministros extraordinários. O padre é o ministro das Ezequias, mas ele não consegue fazer todas as Ezequias, é impossível, humanamente impossível, né? Então nós representamos a igreja, representamos o padre na ausência dele. E como que você enxerga a importância deste trabalho, né? Como você mesmo disse, é um momento difícil ali para as famílias, um momento delicado. Como você vê a importância desse suporte mesmo que a igreja dá às famílias? Eu acredito assim, que é de extrema importância, de extrema importância. Ultimamente nós tivemos a pandemia e as famílias foram privadas deste momento, né? Muitas famílias foram privadas de poder celebrar a morte. A gente aprende que a celebração das exéquias, como também a escolha do túmulo, a todas aquelas pompas que tem para ser realizado o enterro, elas ajudam a família a aceitar melhor a morte, né? A aceitar aquele momento. Então essa oração, ela, além de confortar e
e acalmar o coração dos familiares, ela também ajuda na evangelização. Porque muitas pessoas, né, não têm muito contato com a religião. Apesar de ser católicas, né, elas não têm muito contato com a religião, com a igreja, com a comunidade. E talvez para alguns o único contato que elas vão ter com a igreja seja esse momento, ou o primeiro contato, né, com a igreja. Então, assim, é de extrema importância a igreja se fazer presente para que essas pessoas acordem, né? Acordem para a realidade da vida, para que a gente tenha condição de caminhar junto com a igreja, né? Porque a gente vive não só neste mundo, né? A nossa, como a gente fala de pastoral, quando a gente fala de pastoral da esperança, é a esperança de um dia alcançar a vida eterna, né? E é bom para que essas pessoas saibam que nós vivemos para a vida eterna, nós damos um sentido na nossa vida, né? Para que um dia a gente alcance a vida eterna. E essa celebração das exéquias, ela ajuda muito nesse sentido. É interessante a gente presenciar algumas vezes, né? Às vezes a gente sabe que a família não tem um contato muito presente na igreja e tudo mais, mas neste momento a pessoa acha importante, né? Ela faz questão que aconteça uma oração, então realmente, né? Nesse momento que a evangelização é feita, né? Então acho que esse acolhimento é muito importante mesmo para as famílias, né? Por todos esses motivos que você disse. E você até comentou, né, que você entrou na pastoral há mais ou menos uns 10 anos. O que te fez escolher essa pastoral para você pôr o seu trabalho em prática? Então, na verdade, não foi assim, os caminhos de Deus na vida da gente, muitas vezes não são escolhas nossas, né? Acho que é um chamado, né? Na verdade, foi uma necessidade pastoral da igreja, né? A necessidade de ministros na igreja, né? Porque tinha falta de ministros. E na época o padre Marcelo me convidou, falou assim: olha, você não quer ajudar, né? Eu era ministro da palavra lá, e ele lá na Paróquia Nossa Senhora da Candelária, e ele me pediu se eu podia ajudar como ministro das exéquias também. E foi um chamado assim, eu me susto, né? Porque assim dá um medo, porque é diferente você celebrar uma exéquia de uma família enlutada que assim, a dor é muito grande, né? O sentimento não é fácil de lidar com isso. Mas foi assim, eu aceitei, né? Comecei a participar e confesso que eu me apaixonei pelo trabalho, né? Assim, por ser tão gratificante, né? Porque a gente aprende mais, né? Do que a gente pode ajudar as pessoas. Às vezes a pessoa fala, obrigado porque você veio celebrar conosco, né? Mas a gente devia agradecer, né? Por viver aquele momento, por estar junto naquele momento. E, Marcos, todas as paróquias possuem pastoral das exéquias? Existe uma integração? Como que funciona essa parte? Sim, todas as paróquias têm a sua pastoral, os seus ministros das exéquias, né? E existe uma ligação, no nosso caso aqui, através da forania. Então, existe a forania São José de Anchieta, que ela reúne as paróquias aqui de Indaiatuba e a paróquia de Elias Fausto, paróquia São José de Elias Fausto. Então, essas paróquias são interligadas pela forania e também são ligadas à arquidiocese. Então, assim, antes não tinha isso é novo, né? Esse projeto arquidiocesano. O padre Paulo Emiliano me convidou para ser representante, né, da forania na comissão arquidiocesana. Hoje eu estou como representante aqui da forania. Mas existe essa ligação, assim, a igreja caminha toda no mesmo sentido, na mesma direção.
E para quem quer, por exemplo, ser um agente dessa pastoral, tem alguma formação? É para qualquer pessoa? Porque como a gente está falando, né? É um momento difícil, tem que lidar às vezes com famílias que não são católicas também, às vezes, né? Boa parte da família pode não ser, né? Acontecem os casos, então a pessoa precisa de uma formação especial. Como que acontece essa preparação? Precisa de uma formação, sim. A gente, hoje, antigamente a gente não tinha essa formação permanente. Hoje a gente tem uma formação permanente. Então a gente se reúne e sempre aborda um tema ligado à pastoral, ou ao luto, ou à morte. A próxima formação nossa, talvez logo, vai ser sobre esperança, né? A morte e a esperança. Então a gente tem essa formação permanente. Agora, para as pessoas participarem, assim, não é para todo mundo, porque algumas pessoas não têm esse, vamos dizer, esse carisma, né? Porque assim, não é fácil você chegar num velório, por exemplo, de uma família que perdeu uma criança recém-nascida. Então é muito difícil, é muito doloroso para a família, e o ministro nunca está preparado, né? Mas tem que estar pelo menos um pouco acostumado, né? Não sei se a palavra é essa, acostumado, mas tem que estar mais sensível a esse momento. Não pode às vezes a família se desespera e o ministro não pode se desesperar junto com a família. Ele está ali naquele momento representando a igreja e levando o Cristo Jesus, né? Aquele que traz esperança, que traz conforto para as famílias. Então, assim, geralmente, as pessoas têm que acenar, né, assim, do desejo de participar dessa pastoral. Mas quem tem que dizer assim, se a pessoa é apta ou não é o padre. Eu acho que é a pessoa que tem mais condição de dizer, né, se a pessoa está apta para ajudar naquela pastoral ou não. E falando em trabalho, agora no próximo dia 2 de novembro, né, de finados, a pastoral realiza normalmente algumas ações nos cemitérios. Não sei se por conta da pandemia, como que ficou isso nos outros anos, mas este ano vai acontecer. Que trabalho é esse que acontece? Esse ano vai acontecer, é um trabalho missionário, né, em que os agentes de pastoral das paróquias, né, eles vão ao cemitério e acompanham as famílias aos túmulos para fazer uma oração. Aquelas famílias que desejam, elas procuram o agente, que eles vão estar vestidos, né, apropriadamente para serem reconhecidos como ministros da igreja, e eles acompanham as famílias até o túmulo para fazer uma oração. Vai ser distribuída também essa oração para as famílias que desejam, né, tá fazendo essa oração, às vezes só a família, se ela não quiser ninguém, mas vai acontecer. É um trabalho missionário muito bonito, porque 2 anos a gente não teve esse trabalho. A gente tinha antes, esses 2 anos a gente não teve, e esse ano a gente vai retomar, se Deus quiser, com força, com todos os agentes da paróquia envolvidos. É interessante que nos outros anos, antes da pandemia, os próprios agentes testemunhavam, né, momentos muito marcantes para eles, né? Às vezes uma oração simples ali com uma família, às vezes uma pessoa só. Eles disseram que muitos diziam, né, que a família se sentia muito acolhida, como se fosse tudo o que ela precisasse, o agente também. Então realmente acho que é um trabalho que soma todo mundo, né? Nessa questão de se colocar no lugar do outro, de doação. Então, que bom que vai acontecer esse ano, né? E são em todos os cemitérios ou é só no... São em todos os cemitérios. As paróquias vão assumindo, vão fazer essa divisão, né? E vão assumir os cemitérios. E assim, por conta da pandemia, muitas famílias, como eu disse antes, não puderam celebrar as exéquias, né? Muitas famílias não puderam nem enterrar os seus mortos. E vai ser um momento assim, de que a família pode estar fazendo essa oração junto ao túmulo, né? Eu acho que vai ser um momento de resgatar algo que ficou perdido por conta da pandemia. Com certeza. E Marcos, se alguma família
estiver passando por este momento, né, como proceder? De repente acontece de perder alguém, onde ligar, como que recorre a um agente de exequias? Então, nos cemitérios, a gente tem uma lista com os telefones dos ministros e com os telefones das paróquias, de todas as paróquias da cidade. Elias Falso também, no cemitério de lá. Então, assim, na lista, a pessoa, se ela quiser ligar direto para o ministro, ela pode ligar para o ministro, ou então ela entra em contato com a secretaria da paróquia que ela participa, ou de alguma das paróquias. E aí, se ela não conseguiu falar com algum agente de pastoral, a secretária da paróquia vai tentar conduzir isso. Hoje existe uma dificuldade para os ministros, né, por conta dos horários de velório. Como foram reduzidos os horários por conta da pandemia, hoje a gente está em 3 horas, né? Tipo, o máximo hoje que a gente tem visto são 3 horas de velório. Então, assim, a pessoa chega e muitas vezes ela liga 1 hora antes, meia hora antes do sepultamento. Então fica difícil para os ministros se deslocarem até o local. Então, uma orientação, né, se for possível, né, para as pessoas tentarem ligar o quanto antes, né, porque muitas vezes a gente que se dá conta, né, do falecimento, já procurar a igreja, já procurar o ministro, para as coisas ficarem mais tranquilas, mais calmas, e nos ajudam também. Sim, é uma informação para que tudo corra bem, né? A família seja atendida, o ministro consiga realmente fazer o seu trabalho. E Marcos, você comentou, né, no comecinho que você se sente realizado. Então eu gostaria que mais uma vez você deixasse o convite para que mais pessoas participem, para que se sintam esse chamado, né? Como você disse, não é para todo mundo, mas de repente alguém está sentindo no coração que deva conhecer um pouquinho mais. Deixa esse convite para quem está nos assistindo. Sim, quem tem o desejo de ajudar pode estar procurando assim, os agentes de pastoral e acompanhar eles em uma exéquias, acompanhar nesse trabalho para ver se é aquele mesmo o que ela pensa, o que ela imagina da pastoral. Então, assim, a igreja precisa de pessoas, precisa de agentes que queiram trabalhar. Então, assim, podem procurar a secretaria da igreja, procurar o padre, ou procurar os ministros mesmos, os ministros de pastoral. E você gostaria de deixar mais alguma informação? Falou tudo? Acho que eu falei tudo, assim, é dizer assim, né, que a pastoral, ela não é tão vista, né, como as outras pastorais da igreja, mas é um trabalho, assim, gratificante, pelo sentimento que deixa em nós ministros, né, como evangelizadores, né, até onde a gente pode alcançar, e como ser humano, né, como ser humano que pode fazer alguma coisa para o reino de Deus, para que o reino de Deus aconteça. Assim, é um serviço que frutifica, porque a gente percebe algum retorno das pessoas que foram atendidas pela pastoral. Conversando com os agentes, eles dizem que as pessoas muitas vezes até agradecem, né, pela presença deles, que é a presença da igreja, né, nesse momento. Não é a simples presença da pessoa, né? Ela representa a igreja naquele momento de dor, de tristeza da família, e assim, dizer que é muito gratificante mesmo. Bom, Marcos, então já chegando ao final da nossa conversa aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade também e principalmente a sua entrega nesse trabalho, nesse serviço. Agradecer o seu sim lá atrás, né? Como você disse, meio no susto, mas hoje você entende, né, os caminhos em que Deus te colocou. E a gente pede para que Deus te abençoe, te dê muita força para que você continue este trabalho tão bonito que com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, muito obrigada. E quando precisar de nós novamente, estamos aqui. Eu é que agradeço. E nós agradecemos você que nos acompanhou até aqui, pedindo sempre para que você curta, compartilhe e também deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo.
E te convido já para o próximo Passo com Pergunta. Na semana que vem vamos falar sobre a JMJ, uma jovem que participou já de algumas edições da Jornada Mundial da Juventude. Vai falar um pouquinho sobre a sua experiência, seu encontro com o Papa. E para encerrar a nossa série, a última deste mês, o último episódio deste mês, nós teremos uma surpresa, uma novidade para você e esperamos você até lá!